Começando mais um Tempo de Cuidar nessa segunda-feira. Você pode acompanhar o programa a partir de agora aqui na 100.1 e também no YouTube da Rádio Cidade. Claro, Tempo de Cuidar com ela, doutora Ana Carolina Tavares. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Ana. Boa segunda para todos. Isso aí. Boa semana pra gente. Doutora, pra gente conhecer seu trabalho, te acompanhar nas redes sociais e também a Body Prime Juiz de Fora. O Instagram da Body Prime, @bodyprime.juizfora, e o meu Instagram, @dra.anacarolinatavares. Perfeito. Vamos falar hoje sobre menopausa, né, doutora? Para começar o tempo de cuidar, explica pra gente o que acontece com o corpo da mulher durante a menopausa, o que é menopausa. Fique à vontade. Então, gente, explicando um pouquinho sobre a menopausa, nada mais é do que quando a gente começa a ter uma pausa nos nossos ovários. Nós que somos mulheres, o nosso principal produtor de hormônio, ele se encontra nos nossos ovários e a gente tem uma queda brusca dos hormônios sexuais, que são principalmente o estrogênio e a progesterona. A gente começa a ter diminuição desses hormônios por volta dos 37, 40 anos. A gente já começa com alguns sintomas de perimenopausa e depois, por volta dos 50, 55, que é a idade ideal, a gente tem uma redução drástica desses hormônios, né? A gente tem, de fato, a queda do estrogênio, e aí é onde a mulher começa a se queixar dos sintomas mais importantes. Porque ali, com 37, 40 anos, ela começa a se queixar de uma irritabilidade extrema, de uma dificuldade com o sono. Quando eu chego nos 50, 55, aí eu começo com ressecamento vaginal, eu começo com até dor para ter relação sexual, que a gente na medicina chama de dispareunia. A gente começa também com aqueles fogachos, que são aqueles calores que muitas vezes acorda a paciente de madrugada, a paciente acorda e fala: nossa, doutora, eu coloco o pé na coberta e chuto a coberta e de repente eu tô com coberta de novo, e aquele suor insuportável, que muitas vezes tem muitas mulheres, é tão grave que muitas mulheres evitam até de sair de casa, Ana, porque é muito ruim esse calor, ele molha a roupa da paciente e de repente ele passa e vem um frio logo em seguida. Então, assim, é incômodo para a paciente que está vivenciando isso aí. Fora todas as alterações que a gente não fala da menopausa, que são alterações que a gente chama de alterações invisíveis, né? A gente tem um aumento significativo do peso, e uma mudança da composição corporal, né? Aquelas mulheres, elas começam a achar: doutora, eu antes perdia peso assim, agora meu peso tá parado, tá estagnado. Antes eu tinha um corpo muito bonito, agora parece que toda a gordura tá acumulada aqui na região abdominal. Isso tudo é por mudanças hormonais também. E outros que a gente não vê, que eu comecei a falar, que são alterações cardíacas. A gente tem um número muito maior de infarto nos homens até os 50 anos. Quando a gente passa dos 50 anos, esse número ele se iguala e até aumenta nas mulheres por deficiência do estrogênio. O estrogênio, ele é um protetor cardíaco muito importante. Então, quando eu tenho deficiência desse hormônio em virtude da menopausa, eu começo também ter uma alteração muito importante na parte cardíaca. Eu aumento o meu perfil lipídico, que é o meu colesterol, ele começa a alterar. Às vezes você fala: nossa, meu colesterol sempre foi bom e agora está alterado. Também em virtude dessa menopausa. Eu também tenho outro fator muito importante, que é a proteção óssea. O osso, ele é protegido pelo estrogênio. Quando eu não tenho mais o estrogênio fazendo essa proteção, muitas vezes eu evoluo com osteopenia, osteoporose, que também são as alterações que a gente chama de alterações invisíveis, né? Fora o esquecimento, os lapsos de memória. Então, tudo isso é decorrente da alteração hormonal. Então, é muita coisa que essas mulheres têm sofrido, viu, Ana? Muita. Doutora, você falou de idade, né? Que geralmente é ali 50, 55 anos. É normal acontecer com mulheres mais jovens, iniciar a menopausa de uma forma mais jovem? Sim, antes a gente chamava de menopausa precoce, Exato. hoje mudamos o nome, hoje chama-se falência ovariana precoce. Geralmente, assim, a paciente chega com 42 anos, já fez essa alteração, a gente tem uma falência ovariana precoce. Isso é muito ruim, principalmente quando não tratada, porque são pacientes que elas vão ter um risco cardíaco aumentado, elas vão ser pacientes que elas vão ter um risco ósseo aumentado.
E fora todos os sintomas, né? A paciente, muitas vezes, assim, eu já recebi, Ana, no consultório, pacientes que chegaram depressivas, assim, de não saber mais o que fazer, com uma insônia profunda, e nada mais era do que uma menopausa não tratada. Olha só. Fora o ganho de peso, né? Aí a mulher começa a ficar insatisfeita, ela começa a se isolar pelos fogachos, ela começa a se isolar porque a roupa que ela usava não fica boa mais. Então, assim, é todo um transtorno físico e emocional para aquela mulher que está passando pela menopausa. Doutora, a menopausa chegou. O que que a mulher deve fazer? Qual especialista ela deve procurar? Gente, menopausa chegou. Eu sempre falo para os pacientes assim: procure um especialista, procure um endocrinologista, procure o seu gineco, principalmente se ele fizer essa parte de reposição hormonal, porque vai ser muito importante o tratamento dessa menopausa. Vai te trazer um conforto muito grande. Graças a Deus, no final do ano passado, as pessoas tinham muita associação da menopausa com câncer, né? As pessoas associavam a reposição hormonal ao aumento do índice de câncer. Hoje, a gente está no final de 2025, a gente teve uma publicação maravilhosa do FDA, que é o órgão regulatório dos Estados Unidos, e o FDA, ele tirou o selo de cancerígeno da reposição hormonal. Que bacana. Então, a gente teve um ganho absurdo com isso, a gente já vinha batendo essa tecla. Eu trabalho com reposição hormonal desde 2021, então tem 5 anos que eu trabalho com reposição hormonal, e eu nunca tive uma paciente que teve câncer, e assim, hoje, o meu consultório, 80% dos meus pacientes são pacientes de menopausa e reposição hormonal, falando da parte da endocrinologia, tá? Sim. Então, a gente tem que desmistificar, a gente tem que falar sobre isso. Foi até um dos motivos de eu trazer para a rádio, porque eu sei que tem muitas ouvintes aí que tem, eu não vou fazer reposição porque minha mãe teve câncer, porque minha irmã teve câncer. Isso não te contraindica de fazer reposição. A única contraindicação absoluta que a gente tem é se o paciente já tiver tido câncer. Por exemplo, eu tive câncer, eu não posso fazer reposição hormonal. Mas a minha avó, a minha mãe, a minha irmã, isso não me contraindica fazer reposição. Outra coisa também que é mito, eu não posso porque eu não preciso, porque eu não tenho sintoma. A gente tem os sintomas invisíveis também, né? Que são a proteção cardíaca, que é a proteção óssea. Então, a gente tem que lembrar que não é somente, eu não tenho fogacho, eu não preciso de fazer. Tem as outras proteções também. E fora o ganho de peso, que a gente sabe que... a gente tem um estudo em 2022 que ele foi o primeiro que começou a alavancar e mudar essa concepção da reposição hormonal. O primeiro estudo que a gente tem sobre reposição hormonal é da década de 90, Ana. Ele chama WHI. O WHI, ele foi um estudo que ele mostrava que reposição hormonal era igual a câncer, ponto. E foi um estudo que aí todo mundo que fazia tinha medo, tinha receio. E, assim, eu falo que o WHI, ele serviu para nos ensinar. Eu não tenho raiva do estudo. Tem muito médico, muito colega que tem raiva, odeia o estudo. Não, o WHI, ele serviu para nos ensinar em quem a gente devia, em quem a gente não devia fazer reposição hormonal. Sim. A gente sabe que a gente tem o que a gente chama de janela de oportunidades. E essa janela de oportunidades, ela é o quê? A minha paciente entrou na menopausa com 55 anos. Eu tenho até os 60 para iniciar a reposição hormonal dela. Eu não posso iniciar uma reposição hormonal depois de 60 anos. Eu tenho uma paciente que entrou com 48. Eu tenho até 58. Então, eu posso iniciar a reposição hormonal ou até 10 anos do início, ou quando eu tenho até 60 anos. Então, isso é a minha janela de oportunidades. Isso eu não exponho a minha paciente a um risco. Ótimo. Outra coisa que o WHI ele conseguiu mostrar pra gente, porque em 2022 eles reprocessaram esse estudo. Então, eles mostraram que não era a reposição hormonal que era cancerígena, e sim os outros fatores de risco que estavam relacionados. A gente sabe que de cada 1.000 mulheres, 22 vão ter câncer. Mas esses valores, eles sobem para até 43 quando eu tenho a relação do IMC acima de 30, que é a obesidade. Então, hoje a gente sabe que o câncer de mama, útero e ovário, ele está altamente relacionado com obesidade. Então, isso veio mudando. Isso foi muito legal pra gente. Perfeito. Doutora, falando, né, sobre a reposição hormonal, para toda mulher,
vai ser igual, vai ser o mesmo? Tem indicações diferentes? Como que funciona essa separação assim, para cada paciente? Não é igual para todo mundo. Tem pacientes que a gente às vezes precisa de aumentar a dose do estrogênio. Lembrando que o estrogênio é sempre tópico, a gente evita ao máximo o estrogênio oral. Eu não prescrevo para paciente nenhuma. E quando a paciente chega usando o estrogênio oral, eu peço para que a gente possa trocar, porque a gente sabe que tem o maior risco com o estrogênio oral, principalmente trombótico, o risco de trombose. A gente sempre usa o estrogênio em gelzinho. Algumas mulheres vão ter indicação e outras não de testosterona. A testosterona ela vai ser muito bem indicada quando a gente tem queixa de disfunção sexual, o paciente tem desejo sexual hipoativo, tem queixa de libido. Doutora, eu não tenho mais vontade de ter relação. Então, a gente vai indicar testosterona nesses casos. A progesterona, ela já caiu um pouco por terra, né? Antes a gente falava que a progesterona era só indicada para controle de espessura de endométrio, para aquele endométrio não aumentar demais. Hoje a gente sabe que a progesterona, mesmo nas pacientes que não têm útero, a gente usa ela porque ela melhora o meu sono, ela tem efeito de neuroesteroide, então ela melhora o sono, ela melhora a minha irritabilidade. Então a gente tem outros benefícios com a progesterona também. Ótimo, eu ia perguntar justamente isso, se a reposição hormonal melhora só os sintomas da menopausa ou se tem outros ganhos ali também junto com ela. Tem vários ganhos, Ana. Proteção cardíaca, proteção óssea, que a gente já tinha falado. A gente tem os benefícios de muitas vezes a paciente só de começar a reposição hormonal, ela já começa a perder peso. Legal. Então a gente controla também o sobrepeso e obesidade. E também a gente é muito enfático da necessidade dessa paciente perder peso. Também a gente consegue melhorar muitas vezes a parte cognitiva, memória, cognição e até aquela tristeza, muitas vezes aquela paciente que chega com quadro depressivo, com quadro ansioso, a gente consegue entregar e melhorar esses resultados também. Ótimo. Existem tipos, doutora, de reposição hormonal? Você falou do gel, né? Existem outras formas? Eu uso geralmente o gelzinho e uso também a via de reposição hormonal via implante hormonal. Quando o paciente tem indicação do implante hormonal, o implante hormonal são pellets, eles são como se fosse um pedacinho de giz assim, e ele vai fazendo uma extrusão, ele vai liberando o hormônio de forma gradativa e ele faz uma liberação controlada e gradualmente ele vai liberando aquele hormônio, a paciente melhora bastante e tem um resultado assim bem satisfatório. Para as mulheres que não podem fazer a reposição hormonal, tem alguma outra alternativa? Quando a gente trabalha com a parte natural, né? Eu trabalho com a parte da ortomolecular também. Então, aí a gente trabalha com os ativos, como maca peruana, tríbulos terrestres. A gente trabalha com a parte arginina AKG, que é um excelente vasodilatador, que melhora os fogachos, coisas que melhoram o óxido nítrico. A gente trabalha também com o chá de amora. São coisas naturais, mas pelo menos para a gente trazer um conforto para aquela paciente que não pode fazer a reposição. E aí o estilo de vida, né? Essa alimentação, uma atividade, enfim, também deve ser alinhado tanto com a reposição quanto sem, doutora? Sem dúvida. A alimentação e a atividade física. A atividade física, sim, é obrigatória. Eu falo que não é opcional para o paciente. Mas a dieta também vai ser fundamental, porque a gente sabe que essa paciente ela vai tender a ganhar mais peso, é uma paciente que ela vai estar com o metabolismo reduzido, até pela deficiência hormonal. Então, a gente precisa de fazer algumas compensações na alimentação, aumentar a atividade física, o gasto energético. Lembrando que emagrecimento tem toda a parte metabólica envolvida, mas é uma balança, né? A gente precisa de gastar mais do que a gente ingere. Então, isso aí a gente vai ter que fazer esses balanços também. Por isso que esse tratamento individualizado é super importante, na menopausa não é diferente, né? Exatamente, Ana. Ele é muito, muito importante. Perfeito. Doutora, para quem quer saber mais sobre reposição hormonal, a parte da endocrinologia também, né? Como que pode chegar até você, até a Body Prime Juiz de Fora? O meu Instagram é @dra.anacarolinatavares e o Instagram da Body Prime é @bodyprime.juizdefora. Lá a gente geralmente, a minha consulta funciona da seguinte forma: o paciente ele entra em contato, ele conta quais são os objetivos dele.
quero tratar a menopausa. A gente vai fazer uma solicitação de exames. Com essa solicitação de exames, a gente vai agendar a consulta e o paciente ele já vem com os exames. Então, na primeira consulta, a gente já consegue traçar todo o plano terapêutico. Perfeito. E a qualquer momento a paciente pode te procurar, doutora? Sem dúvida, sem dúvida. Minhas pacientes têm meu telefone full time, então o tempo que elas precisarem, estou totalmente à disposição delas. Maravilhoso. Doutora Ana, muito obrigada pela sua presença em mais um Tempo de Cuidar. A gente volta na próxima segunda-feira, 8h30 da manhã, né? Muito obrigada, Ana. Obrigada, doutora. Daqui a pouquinho a gente volta para fechar o Acorda de hoje.